pessoal, tudo bem? Eu sou a Dalila, quem acompanha o canal da LFG aqui já me conhece. Hoje teremos a segunda aula da série que estamos trazendo para que você tenha a melhor e mais confiável preparação para o concurso do INSS. Se você ainda não assistiu a aula 1 desse curso, sugerimos que você volte no link da descrição e acompanhe a primeira aula sobre organização e planejamento dos estudos com a professora Luísa Soalheiro. A aula de hoje é sobre as atribuições e responsabilidades da autarquia do INSS e as principais leis que o regulamentam, com o professor Hermes Arraes. Essas aulas fazem parte do curso oficial Reta Final INSS aqui da LFG, que vocês estão tendo acesso em primeira mão. Se você se interessou e deseja acompanhar todas as aulas e se preparar com qualidade, a gente deixou aqui na descrição o link para você garantir sua vaga. Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Vamos ver agora a sigla INSS. O colega conhece, com certeza, o INSS, que é responsável pela Previdência. Mas qual Previdência é o INSS responsável? Nós vamos ver a partir de agora. Então, quando nós falamos de INSS, o colega precisa saber que o INSS ele é responsável pela Previdência. O INSS é uma autarquia federal. INSS é uma autarquia federal. Então, uma autarquia da União, no âmbito federal. Esse INSS ele é responsável pela Previdência. O INSS não cuida do ramo da saúde, cuida da Previdência. O INSS não é responsável pela assistência social, cuida da Previdência, ok? O INSS, a bem da verdade, existe um benefício da assistência social que está nas mãos do INSS, somente um. Qual é esse um benefício? É do artigo 203, inciso 5 da Constituição. O artigo 203, inciso 5 da Constituição, prevê aquele benefício assistencial no valor certo de um salário mínimo para pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Esse benefício para idoso ou deficiente, desde que esteja em situação de miserabilidade, ele é requerido junto ao INSS. Ele é necessariamente apreciado pelo INSS, concedido ou indeferido pelo INSS. Então, o requerimento desse único benefício da assistência social está nas mãos do INSS. Por quê? O INSS tem uma estrutura em todo o Brasil para recepcionar requerimentos de previdência, de aposentadoria, de pensão por morte. Aproveitou-se, por questões políticas, a estrutura do INSS para também analisar os requerimentos do benefício assistencial de um salário mínimo de idoso ou deficiente em situação de miserabilidade. Mas percebam, o INSS cuida de previdência. Por exceção, tem um benefício da assistência social que o INSS administra. Mas é importante que o colega saiba que os valores que o INSS usa para pagar benefícios, sai dinheiro da Previdência para os benefícios previdenciários. O dinheiro para pagar esse benefício da assistência social tem que sair necessariamente dos cofres da assistência social. Veremos melhor mais adiante, mas já fique já com essa informação. O INSS não cuida do ramo da saúde, cuida da Previdência, essa é a grande regra, para isso foi criado o INSS, e por exceção existe uma ressalva, por questões políticas, o INSS cuida de um dos benefícios da assistência social, que é o benefício assistencial para idoso ou deficiente em situação de miserabilidade, aquele no valor certo de um salário mínimo mensal, ok? Pois bem, INSS, essa autarquia federal que administra a Previdência, qual a Previdência? Regime Geral de Previdência Social. O INSS não administra a Previdência Complementar, que é privada, que é a dos bancos. Não. Ele administra a Previdência Pública. Previdência Pública, que é um seguro social, ou a Previdência. Nós vamos ver daqui a um pouco que houve uma ampliação. Hoje, o INSS também cuida do regime próprio federal. Regime próprio federal das autarquias e fundações. Vamos ver daqui a pouco. Mas o INSS foi criado e concebido para cuidar do regime geral de previdência social. Hoje também ele cuida de uma parte do regime próprio, veremos. Então nós temos o INSS, uma autarquia federal importantíssima no cenário brasileiro. E uma dúvida se faz necessária, né? Que o colega esclareça, uma dúvida, que já foi alvo de questão em concurso público, é saber o que significa INSS. Então, qual é o significado dessa sigla
INSS? Sabe dizer? Então, quero que o colega pegue um papel e anote. INSS, Instituto Nacional. O I é de Instituto, o N Nacional. Letra A. O primeiro S significa Seguro Social? Ou o primeiro S significa Seguridade Social? O que significa INSS? Instituto Nacional do Seguro Social? Ou Instituto Nacional da Seguridade Social? O que significa INSS? Sabe dizer? Sim ou não? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. INSS é letra A ou letra B? Qual a resposta correta? Eu quero que depois o colega me mande lá no Instagram, @HermesArraizalencar, dizendo, professor, eu respondi, eu acertei, professor, ok? Amigos, INSS. Cuidado para o colega não perder questões, o colega sabe a resposta, ok? Nós vimos que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e também de quem? Da sociedade, já vimos isso. Compreende um conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da sociedade. Ações destinadas a satisfazer direitos de saúde, de previdência e de assistência social, não foi isso? Então, Seguridade Social compreende, é uma segurança social que compreende ações de saúde, previdência e assistência social. Aí pergunto, o INSS, ele cuida de toda a Seguridade Social? Quando nós vemos na rua, uma pessoa foi atropelada, precisa correr para um hospital. A ambulância vem, pega essa pessoa e leva para a agência do INSS ou leva para o hospital público? Para o hospital público, não para a agência do INSS. O INSS não cuida do ramo da saúde. O INSS cuida de previdência. Então o INSS não cuida de toda a Seguridade Social. Então não pode ser a letra B. Não pode ser. O INSS não cuida da Seguridade Social. Cuida só de um dos ramos, que é a Previdência. Ok? Só de um dos ramos, que é a Previdência. E uma pequena exceção, um benefício só da assistência social por questões políticas. Mas não cuida da Seguridade Social, cuida apenas da Previdência. Cuida da Previdência, que é um seguro, não um seguro privado, é um seguro social. Então, INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, ok? Não é Seguridade Social, cuidado. Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. Previdência não é sinônimo de Seguridade Social. Previdência é apenas um dos ramos que, ao lado da saúde e da assistência, formam a segurança social, formam a Seguridade Social. Compreendido, meus amigos, ok? Então memorize, marque, porque essa questão já caiu em concurso público e já derrubou muita gente, ok? Derrubou muita gente. Aliás, tem muita gente que escreve errado o nome do INSS. Grafa como se fosse Seguridade Social, o que não é. Instituição do Seguro Social. Quero falar para os colegas, na estrutura, na organização, onde está o INSS, onde está a Previdência. A Previdência, novidade, em 2021 foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência. Na verdade, a questão ministerial sofre diversas alterações. O colega vai ver na lei, né, referências a ministério responsável pela Previdência, diversos nomes. E com o passar do tempo, cada governo cria um ministério, organizam os ministérios conforme, né, melhor lhe aprouver. Então nós tivemos, no Brasil, em 2019, nós tivemos em 2019 a criação do Ministério da Economia, o Super Ministério da Economia. E no Ministério da Economia estavam tanto a pasta de trabalho quanto de previdência. E em 2021 entendeu o governo de retirar do Ministério da Economia Trabalho e Previdência e criar um ministério específico, Ministério do Trabalho e Previdência, ok? No passado nós já tivemos Ministério da Previdência Social, nós já tivemos Ministério só do Trabalho, Ministério da Previdência, depois nós tivemos a fusão dos dois ministérios, depois os dois foram incorporados no Ministério da Economia e hoje saem novamente para um ministério específico, Ministério do Trabalho e Previdência, ok? Então na prova, o colega precisa responder, bem, que nós temos desde 2021 a criação do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, onde está a Previdência na organização ministerial? Na pasta do Ministério do Trabalho e Previdência. O INSS está em qual pasta ministerial? Em qual organograma ministerial? Está no organograma do Ministério do Trabalho e Previdência. Ok? Nós também vamos ter, quando nós falamos do Ministério, a necessidade de apontar para os colegas
E existe o médico perito federal. Médico perito federal. Para saber que antigamente o INSS tinha nos seus quadros médicos peritos da Previdência. Então o INSS ele fazia concurso público, publicava edital para contratar, né, por meio de concurso público, médicos peritos da Previdência. Deixou de existir o médico perito da Previdência. Então hoje é uma carreira única, médico perito federal. O médico perito federal, então, não integra a estrutura do INSS. Ele vai lá prestar serviço, mas não integra a estrutura do INSS. E ele está, então, desde 2021, ele faz parte também do organograma do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, o cargo de perito médico federal passa a integrar os quadros de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, ok? Então, o médico perito federal é aquele médico que vai no INSS fazer perícias médicas para ver se o segurado está incapacitado para o trabalho, para se aposentar por invalidez, e atualmente nós vamos ver a aposentadoria por incapacidade permanente, nós vamos ver isso. Então, é esse médico perito federal que faz essa perícia no segurado para ver sua condição de saúde. Antigamente, ele fazia parte dos quadros do INSS, não é mais servidor do INSS, saiu. Ele faz parte da estrutura de médico perito federal, que é subordinada à mesma pasta onde está o INSS. Então, o INSS e os médicos peritos federais respondem ao Ministério do Trabalho e Previdência. Okay? Meus amigos, nós tivemos diversas alterações com a reforma da Previdência de 2019. A reforma da Previdência de 2019, a ideia foi trazer semelhanças cada vez mais, né, entre regime próprio e regime geral. Então, existia uma diferença muito grande em ser uma pessoa, um servidor público com regime próprio, em comparação a um segurado do regime geral. O regime próprio tinha muitas prerrogativas, muitas vantagens, muitos aspectos bons na Previdência. A reforma da Previdência veio a igualar, veio a tentar igualar cada vez mais regime geral e regime próprio. Muitas regras ficaram semelhantes. Diante disso, até se questiona, foi questionado por que não unificar regime próprio e regime geral? O que será uma etapa numa próxima emenda, com certeza. Né? Nós temos regime geral e regime próprio, com regras muito parecidas agora. E por serem regras muito parecidas, entendeu-se que o INSS, que cuida e sempre cuidou do regime geral, que é a previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, também passasse a cuidar da previdência regime próprio federal, em relação de autarquias e fundações federais. Então, as autarquias que existem na União, as fundações públicas que existem no âmbito federal, os servidores públicos dessas autarquias, dessas fundações, são servidores públicos federais, a sua previdência é administrada pelo INSS, que é uma grande novidade. Então, hoje, o INSS já cuida da previdência regime próprio só das autarquias e das fundações. Será um próximo passo abarcar toda a previdência federal. A previdência regime geral e também regime próprio federal será com certeza um próximo passo. Mas é importante que o colega saiba que hoje o INSS cuida, por força do decreto 10.620, o regime próprio da União. Bem, cuida do regime próprio. O que ele cuida do regime próprio da União? Fica o INSS responsável pelo regime próprio quanto às autarquias e fundações públicas. Então, autarquias federais e fundações públicas federais, os servidores públicos que trabalham na autarquia e nas fundações, é o INSS que necessariamente, né, administra os requerimentos de aposentadoria e de pensão. Essa é uma grande novidade. Então, o INSS recebeu essa nova atribuição. Existe uma portaria específica que define essa atribuição para o INSS. Então, a normatização já foi feita, então nós temos agora que registrar. O INSS cuidava só do regime geral. Hoje, ele já cuida de uma parte da previdência dos servidores públicos federais. Servidores públicos federais, regime próprio, que atuam, são concursados em autarquias e em fundações públicas. Ok, meus compreendidos? Então, nós temos, então, o INSS ampliando as suas atribuições, aumentando suas atribuições. Por quê? As regras, chamamos regras de aproximação de regimes, cada vez mais estão aproximando as regras do regime geral e o regime próprio, cada vez mais ficando muito próximas. Se as regras são praticamente as mesmas, pode o INSS analisar também
benefícios de regime próprio. Perfeito? Entendido? Pois bem, meus amigos, então nós vimos neste bloco com os colegas o INSS. Importante o nome do INSS e qual a atribuição do INSS. Para que no próximo bloco possamos falar sobre a parte histórica, a evolução histórica da Previdência. Então vamos encerrar este bloco nesse instante, registrando aos colegas que nós conversamos o nome da autarquia federal INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ok? E o INSS é responsável pelo regime geral de previdência social, mas por força de uma questão política também cuida de um benefício da assistência social, que é o benefício assistencial de idosos e deficientes, no valor certo de um salário mínimo, que aproveita essa estrutura que o INSS já tem para recepcionar esses requerimentos e analisar esses requerimentos, okay? Concedendo ou indeferindo o requerimento ao benefício. E também o INSS, uma grande novidade, por força cada vez mais das regras de aproximação entre regime geral e regime próprio, o INSS foi dado o primeiro passo para o INSS já estar cuidando da previdência de servidores públicos federais que foram concursados de autarquias e em fundações públicas federais. Uma parcela do regime próprio já está nas mãos do INSS. A ideia no futuro é que o INSS abarque toda a previdência em regime próprio. Essa é uma ideia num futuro não muito distante, mas para o seu concurso, tome nota. O INSS cuida sim de um benefício assistencial de um salário mínimo para idosos, deficientes em situação de miserabilidade. É o INSS que operacionaliza esse benefício. Mas lembre, não se esqueça, sempre às custas da assistência social. Expressamente a lei diz, não pode utilizar o dinheiro da Previdência para pagar esse benefício assistencial. Então não é porque é o INSS que administra que o INSS pode pegar o dinheiro da Previdência. Não é assim. O dinheiro da Previdência é somente, diz a Constituição Federal, para pagar benefícios previdenciários. Não pode usar o dinheiro da Previdência para nenhum outro fim que não seja pagar benefícios previdenciários. Ok? Então nós temos esse âmbito que o colega precisa conhecer do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Agradeço a atenção, bons estudos, forte abraço, sucesso e quero lembrar os colegas, vai no Instagram e me diga se o colega, mande mensagem dizendo, professor, eu acertei, ou professor, eu errei, mas não vou errar jamais. Esse erro me fez com que eu jamais me esqueça, se cair na prova, eu sei muito bem que INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, não é Instituto Nacional da Seguridade Social, que é incorreto. Perfeito? Bons estudos, um forte abraço e sucesso! É isso aí, pessoal. Por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa aula do curso Reta Final INSS, deixa aqui nos comentários. Só lembrando que essas aulas fazem parte do curso oficial Reta Final INSS da LFG, que vocês estão tendo acesso em primeira mão. Se você se interessou e deseja acompanhar todas as aulas e se preparar com qualidade, a gente deixou aqui na descrição o link para você garantir a sua vaga. Até a próxima!